Boa noite e bem-vindos à reentrée do Pensamento Crítico. No programa de hoje vamos debater a corrupção, depois do Governo ter anunciado uma estratégia para a combater. Até me custa dizer este termo, mas enfim. Para isso serão meus convidados a Filomena Girão, advogada, Paulo de Moraes, cofundador da Associação de Transparência e Integridade, e Nuno Garopa, professor de Direito na George Mason University. A corrupção é um tema da atualidade, está incrustada na nossa sociedade, é transversal desde as mais altas instâncias até às mais baixas da vida pública, está presente também na vida privada. Os portugueses, pelos inquéritos que são feitos, são o povo que mais está contra a corrupção, mas aquele também que aceita que existe corrupção no país, ou seja, que acredita que a corrupção está incrustada. Mas o problema é que nada se faz, não existe movimentos para além daqueles que, como por exemplo a associação que o Paulo cofundou, para combater, e não serão certamente algumas medidas avulsas que estão, por exemplo, no pacote, na estratégia anticorrupção deste governo, que vão fazer a diferença. É assim ou não, Filomena? Achas que vai haver diferença com este pacote? Olá, boa noite. Eu espero que sim, eu tento ser uma otimista, mas na verdade é muito difícil, e é muito difícil desde logo pelo que tu, Marco, acabaste de dizer, e que é uma evidência, penso eu, para cada um de nós que hoje aqui está presente e para os nossos ouvintes. Na verdade, somos um povo muito condescendente com este tipo de práticas e, portanto, embora nos queixemos delas diariamente nas redes sociais, no nosso convívio com os amigos, no café, no nosso trabalho, a verdade é que pouco fazemos para as combater verdadeiramente, e mais do que isso, para exigir a quem tem o dever de efetivamente criar estratégias de combate, o fazer. Se nós lermos as boas intenções anunciadas nesta estratégia nacional, neste documento que é a Estratégia Nacional do Combate à Corrupção de 2020-2024, todos acompanhamos, julgo eu, as intenções e os propósitos que ali estão plasmados. A grande questão é que o anúncio deste combate não é novo. E, portanto, tenho alguma dificuldade em acreditar na sua eficácia. Espero que sim, espero estar enganada e, portanto, espero poder ser mais otimista do que estou agora, mas efetivamente isto exige esta estratégia, para verdadeiramente ser uma estratégia, exige um combate. Existe outra dimensão, não é? Outra dimensão. Exige outra dimensão, exige envolver a chamada sociedade civil, portanto, envolver todos e cada um de nós, e não penso que se faça desta forma, quer dizer, lamentavelmente nas instituições a que cada um de nós está associado e que melhor conhecemos, detectamos uma quantidade de práticas que não são censuradas ou não merecem pelo menos o nível de censura que do meu ponto de vista deviam merecer. Vamos tendo vários exemplos disso e, portanto, a questão da transparência e do rigor tem que verdadeiramente, essa sim, ser uma prática generalizada e exigida por cada um de nós. Já vamos desenvolver essa parte, Filomena. Deixa-me só perguntar ao Paulo, que há bastante tempo que é uma voz contra a corrupção. Esta estratégia, este documento vai trazer alguma novidade ou é apenas para encher notícias de jornais e basicamente ganhar aqui mais tempo? Eu acho que este documento que o Governo agora entrega, enfim, não é mais do que mais um paper dos muitos que se têm produzido na matéria em Portugal, mas de facto um Governo exigia muito mais. Uma estratégia de combate à corrupção proposta por um governo para entregar a um Parlamento tem que ser algo que tenha uma visão estratégica, mas que tenha campos de aplicação prática imediata. E o que é facto é que nós em Portugal não nos faltam documentos sobre corrupção. O que nos falta é um combate efetivo à corrupção. É evidente que este documento tem ideias melhores, ideias piores como qualquer documento, eu já tive a oportunidade de o ler, mas mesmo as ideias que são melhores não são muito originais, como seja a proteção de denunciantes, que se aplaude, mas eu fico surpreendido que uma Ministra da Justiça venha defender a proteção de denunciantes, quando os próprios denunciantes do Ministério da Justiça são hoje mesmo perseguidos, aqueles que utilizam a lei anterior. É que o mais curioso é que é proposta antevê proteção de denunciantes que eventualmente tenham cometido crimes e sejam cúmplices
e queiram fazer denúncias, mas muito antes disso haveria de proteger aqueles denunciantes que sem crime nenhum no exercício das suas funções denunciam irregularidades do Estado, seja na administração central e na administração local, e falar em proteção de denunciantes que tenham cometido crimes, quando nós sabemos que Portugal, algo que numa pequena Câmara do interior do país, com poucos eleitores, se denunciar o Presidente da Câmara ou se criticar o provedor da misericórdia, provavelmente está com a sua vida completamente destruída, quer do seu ponto de vista e muitas vezes até do seu ponto de vista do seu emprego. Nós sabemos, quem denuncia corrupção, quem denuncia irregularidades é normalmente perseguido, na melhor das hipóteses é encostado, perdoa a expressão, e mesmo no âmbito das suas funções de administração, que tem, tendo o dever e a obrigação de o fazer, isso é normalmente também seguido. Isto acontece hoje, por exemplo, na Direção-Geral dos Serviços Prisionais, que estão à tutela da Justiça, onde, quando os prisionais denunciam determinado tipo de ações, normalmente o que acontece são perseguidos. Ora bem, vir um governo propor medidas, quando neste momento a proteção de denunciantes está legalizada, legislada, não executa. Quando a cooperação ativos por via de corrupção, que está legislada desde o momento em que Portugal assinou a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, se concretiza. Ou seja, neste momento já temos muitas leis anticorrupção e nenhuma delas é concretizada, nenhuma delas é aplicada. E mesmo quando os tribunais tomam decisões e decidem, por exemplo, punir com prisão efetiva pessoas como Arlindo Carvalho ou Rendeiro, quando o Supremo Tribunal Administrativo decide demolir qualquer edifício, na prática nada disso acontece. Ou seja, na corrupção há poucos inquéritos, poucos julgamentos, poucas sentenças, e mesmo quando há sentenças condenatórias, elas não cumprem, ou seja, os tribunais nem sequer são. Portanto, falta de tudo, o que está a falar não são documentos. Vamos então, já vamos aprofundar a questão dos detalhes. Nuno, eu volto sempre à tua expressão que tu utilizaste já aqui há uns tempos, que é mexe no acessório para não se mexer no essencial. E a mim isto soa mais palha, tal e qual como o Paulo referiu, não é nada de concreto, aliás, e Filomena também, não há aqui nada de concreto que vá mexer no âmago da questão. Isto desilude-te ou já estavas à espera? Acho que estas coisas só podem desiludir quem está iludido, portanto também não me desilude nesse sentido. Vamos lá ver, eu acho que há aqui uma questão fundamental, que é que o próprio documento não explica e que a própria Assembleia da República, até ao que entendo, também não explica, que é, há um pacote de 100 medidas de 2010, há um pacote de 30 medidas em 2015. Eu não entendo como é que esta discussão pode começar sem primeiro dizermos porque é que o pacote de 2010 e o pacote de 2015 não funcionaram. Algumas dessas medidas, aliás, o Paulo já referiu. Portanto, porque é que essas medidas não funcionaram? Isso é o começo de conversa, não é? Nós já temos um pacote de 150 medidas. Para que é que precisamos mais 50 se já temos 150? Portanto, o documento, aliás, começa por dizer quase que isto é o princípio, não é? Portanto, como se não fosse uma sequência já de papers e documentos que existem. Depois há aqui um aspecto que é preciso não esquecer, é que daquilo que foi anunciado em julho como sendo as recomendações do Grupo de Trabalho e aquilo que está contemplado no pacote apresentado, já caíram coisas. Uma delas, por exemplo, os tribunais especializados e a importação do modelo espanhol da Audiência Nacional. Isso caiu. Eu percebo que isso exige uma revisão constitucional, mas a Ministra, assim como partidos de não explicaram porque é que aquilo caiu. Caiu, pronto, estava lá, deixou de cair. O próprio regime enfim, querem fazer crer que é qualquer coisa como a delação premiada, o que o Grupo de Trabalho propunha era uma reforma muito mais profunda daquilo que está contemplado no documento, e o próprio Grupo de Trabalho já tinha sido criticado por vários magistrados do Ministério Público e magistrados judiciais que não era suficientemente profundo. E, quer dizer, nós já estamos no pouco profundo. Bem, depois acresce aqui outras duas coisas que a mim me parecem sintomáticas. Uma, se a estratégia de prevenção falhou até agora por falta de recursos, que é a desculpa habitual, faltam recursos na Polícia Judiciária, faltam recursos no Ministério Público, este documento não tem nenhuma repercussão orçamental explícita. Não está lá nenhum documento a dizer, bem, vamos aumentar os recursos para a Polícia Judiciária. Isso não existe. A segunda coisa é que se vai criar um novo conselho sem extinguir, ou pelo menos não está claro, que vão extinguir o Conselho para a Prevenção contra a Corrupção.
para a prevenção da corrupção, o qual nome complicado que tem esse conceito. Ou seja, estamos já na técnica da multiplicação de conselhos, que não se percebe exatamente, porque quando dizem vamos precisar de um novo conselho para fazer estratégia de prevenção nas escolas e na sociedade civil, bom, mas é que isso está no mandato do atual conselho e no website eles publicam documentos todos os meses, supostamente dessa prevenção. Claro, não tem aplicabilidade prática nenhuma em 10 anos, zero. Mas quer dizer, isso já existe. Portanto, exatamente o que é que nós vamos fazer de novo? E portanto, parece-me que isto é baralhar e dar de novo. E eu até já arrisco a minha previsão, em 2025, com o novo governo, seja ele do Partido Socialista, seja ele da direita, vamos ter um novo pacote, que será o 4º pacote de combate à corrupção, porque vamos estar todos muito preocupados com o que está a acontecer no país, os fundos da bazuca desapareceram, misteriosamente desapareceram, e precisamos urgentemente de um 4º pacote de coisas. A história é esta, lamento. Diz-me uma coisa, porque eu realmente fiquei assim um bocado espantado, porque a Ministra da Justiça, quando apresentou o documento, destacou 2 problemas. O primeiro, a falta de dados e a falta de um sistema harmónico da dimensão preventiva e repressiva. A falta de dados, existe falta de dados em relação à corrupção? Vamos lá ver, depende do que usamos a falar. Nós temos falta de dados porque o Conselho para a Prevenção não trabalhou nem procurou esses dados. Evidentemente. É evidente quando nós queremos saber exatamente questões tão simples como qual é a probabilidade de um inquérito terminar em condenação, é muito difícil ter esses dados em Portugal. Eu respondo isso nos Estados Unidos e respondo isso em Espanha. Em Portugal é muito, muito complicado. É provável que essa probabilidade seja à volta de 5%. Mas nós, esses dados estão entre o Ministério Público, a Comissão de Prevenção, o Ministério da Justiça e outras entidades, não são cruzados. É verdade que a Comissão Nacional de Proteção de Dados não facilita, é verdade que há toda uma burocracia que não facilita o cruzamento desses dados, mas o facto é que, objetivamente, este documento não vai resolver, nem o Governo vai resolver esse problema. Depois, como o Paulo também já, por exemplo, falou, a questão da recuperação de património, e nós até temos falado sobre isso. Quer dizer, no caso do Espírito Santo, é mais fácil perceber que a recuperação de património anda em qualquer coisa à volta de 0% ou 0,1%. Ora, eu que nos Estados Unidos tenho números, é cerca de 80%. Em Portugal não tem. Qual é a recuperação de património? Não há números, não sabemos. O Ministério Público diz que não é sua responsabilidade, os tribunais dizem que não é sua responsabilidade. Nós não fazemos a mais pequena ideia sobre estas coisas. Filomeno, deixa-me passar a bola para ti. Eu acho também isso, como o Nuno refere, existe falta de interesse em que as coisas realmente estejam oleadas, no sentido de providenciar dados, que seja descoberto a relação de causa e efeito, nomeadamente da corrupção, porque é que tal aconteceu e quais é que foram as consequências práticas disso, quem é que foram os intervenientes todos. Achas que existe depois digamos que uma força que tende para que nada seja descoberto, a não ser os headlines, os títulos? Achas que é assim? Acho que é assim, e correndo o risco de ser mais uma vez chamada de populista, mas julgo que todos nós aqui presentes já o fomos, muitas vezes com toda a certeza, efetivamente basta olharmos para o nosso sistema político e perceber que quando olhamos para os megaprocessos conhecidos e para os nomes que estão, percebemos que há aqui um envolvimento que constrange os nossos políticos para denunciarem estas questões e para as discutirem devidamente. Portanto, entendo que sim. Entendo, à semelhança do que disse o Nuno e à semelhança do que disse o Paulo, efetivamente deixamos de estar iludidos, não é? Portanto, já não acreditamos. E tal como nós não acreditamos as pessoas. Ouvimos isso todos os dias. E esse é para mim o principal problema, e é um problema que pior que isso é traduzido nestas medidas, porque efetivamente esta estratégia nacional é uma declaração de boas intenções, que todos poderíamos subscrever, volto a dizer, mas não é mais do que isso. E fugimos das questões verdadeiramente importantes. Eu tenho muitas dúvidas, confesso, relativamente a algumas das medidas que vão sendo sugeridas. Diz-me uma coisa, porque sendo tu advogado, embora não na parte penal, como é que tu encaras a questão de todos dizem que os megaprocessos são maus, mas no entanto a justiça caminha sempre para eles? É mais uma forma de emperrar tudo? Com certeza que sim. Quando nós olhamos, por exemplo, ao chamado TICão e percebemos o número de recursos humanos que temos e percebemos que, inevitavelmente, as saídas são duas, não é?
para os destinatários dos processos são sempre os mesmos, percebemos que não há interesse nenhum em resolver o problema. Não há de facto, lamentavelmente não é só deste governo, portanto é uma questão transversal aos nossos governantes das últimas décadas e nós vamos, volto a dizer, vamos conformando com esta situação muito mais do que deveríamos, não é? A questão, por exemplo, da proteção de dados, que há pouco, julgo que foi o Nuno ou tu falaram, esta interpretação do novo regulamento que leva a dificultar este tratamento, do meu ponto de vista, é absolutamente contrária à lei e ao espírito da lei. Há muitas formas de justificar o tratamento destes dados e, portanto, se ele não é feito, parece-me a mim, admito que por outras razões também, mas sempre porque temos muita dificuldade em lidar com estas questões de frente. Estava a dizer há pouco, eu como jurista tenho grandes dúvidas, ainda por cima não sou de facto especialista, não sou uma penalista, mas tenho grandes dúvidas relativamente a algumas destas propostas e entendo que algumas delas vão com certeza obrigar a uma revisão constitucional. Não sei porque é que devemos ter medo dela. Pois isso também isso é uma pergunta que eu te queria fazer a ti e depois aos outros, que é que fala-se sempre assim, quando há algum problema, não, porque isso a Constituição não deixa, mas a Constituição existe para ser alterada dentro da lei, portanto, o problema não é a Constituição não permitir, o problema é que eles não querem mesmo mudar, porque existem alguns temas em que não há problema nenhum em juntar o PS, o PSD e parte ao direito ou à esquerda em alterar a Constituição, agora não existe interesse efetivo, certo? Sem dúvida, é uma boa desculpa, não é? É uma boa desculpa e, portanto, utilizamos-la dessa maneira. Eu não sei se vamos falar do assunto, mas, efetivamente, a lei é apenas um dos códigos reguladores que temos e nós todos os dias, encontramos manifestações dos nossos políticos de um desrespeito absoluto por um outro código, do meu ponto de vista, bem mais abrangente e bem mais vinculativo, que é um código de ética. Acabámos de ter, há poucos dias, mais uma vez, uma notícia da participação de alguns dos nossos políticos, nomeadamente o Primeiro-Ministro, o Presidente da Câmara de Lisboa, o Presidente da Câmara do Seixal, o mesmo tinha acontecido com o Presidente da Câmara do Porto, na comissão de honra de uma candidatura a um clube de futebol. Não é possível ignorar que da parte destes políticos, no caso, há aqui um desrespeito absoluto por um código de conduta, no caso, que o próprio governo quis criar, mas mais do que isso, por um código de ética que nos deve reger a todos e a toda a gente que está em funções, nomeadamente em funções políticas executivas, como é o caso, não é? Portanto, eu acho que esta discussão tem que ser uma discussão muitíssimo abrangente, já vamos falar um pouco mais. Eu vou agora fazer um pequeno intervalo, voltamos já. Ações e obrigações, investimento e poupança, BCE e FED, resultados e empresas, análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Bem-vindos à segunda parte do programa do Pensamento Crítico desta semana. O tema é corrupção. Paulo, volto para si. A minha opinião é muito simples, eu acho que a corrupção está instalada desde as pessoas que mais mandam neste país até aquelas pessoas que não mandam nada e que por vezes nem têm benefícios da corrupção que acontece, é pura e simplesmente o laxismo ou deixa andar. Como é que nós quebramos esta corrente que parece que é inquebrável? Porque basicamente existem algumas leis, as leis que se fossem aplicadas até seriam boas, mas depois não existem meios para as aplicar, não existe interesse para as aplicar e depois são criados também buracos para o poder que está por trás do pano conseguir escapar às malhas da lei. Como é que nós quebramos isto? Sim, quebramos isto, como diz, eu concordo, de facto há uma generalização da corrupção, até porque as pessoas mais humildes, quando veem que há corrupção na alta política, na alta administração,
acabam por também querer receber umas migalhas dessa corrupção e isso acaba por ser legítimo face à ilegitimidade geral. Aliás, há um ditado português que diz ou há moralidade ou comem todos. E, de facto, neste momento estamos mais na fase do comem todos. O que é que tem que se fazer? Tem que se fazer, de facto, uma estratégia global de combate à corrupção, mas não é uma estratégia de leis penais, é uma estratégia em que, simultaneamente, se simplifiquem as leis que têm a ver com os grandes negócios, que são muito complexas, exatamente, e têm muitos alçapões para favorecer os privados na litigância com o Estado. Estou a falar de legislação de contratação pública, de ambiente, de ordenamento do território, de urbanismo, ou seja, toda aquela legislação que regulamenta as áreas que envolvem muito dinheiro, está feita de forma complexa para que, em primeiro lugar, ninguém entenda, mas sobretudo para que os alçapões que a lei comporta permitam que os privados sempre ganhem na litigância com o Estado face a essas, digamos, irregularidades ou incongruências. Por outro lado, os tribunais têm de facto atuar de uma vez por todas, eventualmente criando tribunais especializados para esta matéria. E nós temos que saber em cada momento quantos processos estão em investigação, em julgamento, quem é que foi absolvido, quem é que foi condenado, quem é que está preso, e neste momento não é ninguém, e sobretudo quanto é que nós vimos recuperando de ativos. Só nos países em que há uma forte recuperação de ativos é que a corrupção começa de facto a diminuir nos locais mais rapidamente, noutros menos. Eu recordo que, por exemplo, mesmo a Grécia, que é um país que está com as performances de transparência de Portugal, neste momento já há grande recuperação de ativos. Só no processo Lava Jato, no Brasil, só num processo, há 3 meses, foi a última vez que analisei estes números, tinham-se recuperado ativos no valor de 5 mil milhões de dólares que tinham passado privados para a Federação Brasileira e naturalmente depois são utilizados para redução de impostos, pagar dívida pública e muito desse dinheiro, no Brasil aliás é esse ordenamento, é utilizado para reforçar os meios da justiça. Bom, e finalmente há algo que tem que acontecer, que é o fim da promiscuidade absoluta entre política e negócios. Porque enquanto a promiscuidade entre política e negócios, que tanto se dá no Parlamento, onde estão muitos deputados ligados a negócios, como também se dá nas grandes empresas, onde estão muitos administradores cuja única função é pressionar o poder político, enquanto houver esta promiscuidade, os beneficiários da promiscuidade e da corrupção que dela deriva não vão, obviamente, acabar com a corrupção. Porque quando nós chegamos às grandes empresas, à Galp, EDP, etc., vemos os seus conselhos de administração pejados de membros do CDS, do PS, do PSD, que estão lá apenas para exercer influência política sobre o Estado português. E quando chegamos ao Parlamento, e até ao Governo, mas sobretudo no Parlamento, verificamos que há um conjunto de deputados que a única coisa que fazem, ou 90% do seu tempo, já para ser, digamos, benevolente, 90% do seu tempo é ocupado a carrear negócios do Estado para as empresas que representam. Enquanto houver esta promiscuidade absoluta, em que há atores que são simultaneamente formalmente políticos, mas na prática negociantes, e outros são formalmente negociantes, mas são influenciadores da política, nada disto é possível. Porque a promiscuidade no Parlamento não é uma consequência da corrupção, é causa dos efeitos da própria corrupção. Porque quando nós chegamos a uma comissão parlamentar de obras públicas e vemos que o presidente, o vice-presidente e mais 2 ou 3 cavalheiros que lá andam estão ligados a empresas de obras públicas, é evidente que no momento de tomar decisões, de produzir legislação sobre a matéria, há ali, digamos, uma prevalência do interesse privado sobre o interesse público. Quando o presidente da Comissão Parlamentar, que é do PSD, se chama António Topa, quando o vice-presidente, que é o deputado Pedro Coimbra, que é do PS, tomam decisões na área da construção civil ou das obras públicas, inevitavelmente irão beneficiar as empresas a que estão ligados e, para além disso, têm informação privilegiada e, para além disso, talvez seja o pior aspecto, conseguem influenciar os atores políticos nessa área. Bom, eu dou aqui o exemplo da Comissão Parlamentar de Obras Públicas, Economia e Inovação, mas podia percorrer todo o Parlamento, isto repetia-se. E agora vamos ao lado das empresas. Quando nós chegamos à administração, ao Conselho Superior da EDP, encontramos políticos como Luís Amado ou Seixas da Costa do PS, Eduardo Catroga ou Braga de Macedo do PSD, Celeste Cardona do CDS, etc, etc. Ou quando chegamos à administração da Galp, encontramos o Luís Todon do PSD, o Adolfo Mesquita Nunes do CDS e por aí fora.
O que é que estes senhores sabem de energia? O que é que estes senhores sabem, alguns deles, até de gestão? Muito pouco. O que eles lá estão a fazer é utilizar aqueles lugares para fazerem influência política, naturalmente sobre o Estado, porque uma empresa como a EDP, só para falar desta, é evidente que interage com o Estado permanentemente, não só pelos preços da eletricidade, mas até no ordenamento da barragem da Caniçada, se quiser, porque o ordenamento territorial em Portugal está muito nas mãos da EDP por via da gestão das barragens. Ou seja, a articulação, a interação com o Estado é permanente e estas empresas, se formos a todas, sem exceção, as empresas do PSI 20 em Portugal, que aliás são 18, curiosamente, as empresas do PSI 20, todas elas têm administradores que são agentes lobistas sobre o Estado. Portanto, com toda esta promiscuidade, não é possível acabar com a corrupção. Paulo, já vamos falar só mais um bocadinho sobre isso. Filomena, tu tens experiência política, nomeadamente ao nível local, onde também existe muita corrupção, até se calhar mais corrupção, mas não tão visível, e a corrupção também afeta uma boa parte do todo o trabalho principal, que é a advocacia, porque obviamente tem custos para as empresas também. Achas que é possível quebrar esta rede, esta correia de corrupção que atinge quase todos os setores, ou mesmo todos os setores e todos os intervenientes, e nomeadamente aquilo que o Paulo referiu, que é os grandes decisores estão lá pura e simplesmente para serem facilitadores dos negócios? Acho que é possível e acho que é urgente que o façamos. Mas como, Filomena? Diz-me como. Eu acho até que, de outro modo, vamos ter cada vez menos gente séria a querer assumir esses cargos e essas funções e, portanto, é absolutamente essencial que distingamos o trigo do joio. Eu tenho algumas dúvidas relativamente a algumas das medidas que o Paulo sugeriu há pouco, que o Paulo Moraes sugeriu há pouco, nomeadamente os juízes especializados, porque tenho dúvidas quanto à sua eficácia e, portanto, tenho algumas dúvidas que as suas decisões sejam as melhores possíveis. O excesso de especialização no direito preocupa-me tanto como noutras áreas também, embora ele seja quase inevitável. Acho que estas questões têm efetivamente que ser discutidas. Para mim, a principal medida é o reforço dos meios, quer dos recursos humanos, quer dos meios técnicos. E, portanto, as investigações, os nossos processos não podem cair no vazio, não podemos permanentemente acabar com prescrições, com falhas na investigação que não levam a lado nenhum, com processos que estão há anos e anos e anos à espera da acusação, com estes mega processos que vão crescendo cada vez mais e que se tornam absolutamente insolúveis. Isto é que não pode acontecer. E, portanto, para mim, a medida essencial é de facto essa, o reforço dos meios e depois o cumprimento dos prazos que estão previstos na lei, embora alguns deles não sejam de facto perentórios, mas o cumprimento e a exigência do cumprimento desses prazos. Mas não achas que essa questão dos prazos serem perentórios, de uma vez por toda, haver consequências ao nível do incumprimento dos prazos, não sei, tanto por parte dos juízes, mas também por parte dos investigadores, por exemplo, sendo que os advogados já têm essa penalização aos seus clientes, isso é também essencial? Eu acho absolutamente, concordo absolutamente com o que disseste, de facto tem que haver consequências para o incumprimento dos prazos, nomeadamente da parte da administração pública e, portanto, da parte da justiça, não é? Os particulares têm prazos que têm que cumprir, é evidente que sabemos todos que há uma quantidade de expedientes que os próprios advogados utilizam-nos devidamente, estão previstos na lei e que devem pontualmente ser repensados. Mas ainda assim o que nós temos é uma quantidade de prazos que não são cumpridos pelos tribunais porque efetivamente não têm recursos. Quando nós ouvimos dizer, quando percebemos o tamanho das acusações, o tamanho das peças processuais, percebemos que um juiz não pode efetivamente dar cumprimento às suas funções nos prazos que estão previstos na lei. Isto não é possível. Não é possível, efetivamente, ter uma justiça que é uma justiça tão morosa quanto é a nossa. Portanto, ainda que a nossa justiça, coisa de que eu duvido, fosse justa, perdoem-me o pleonasmo, e embora entenda que na maior parte dos casos, efetivamente, até temos boas sentenças, mas o facto de elas serem tão prorrogadas no tempo quando acontecem, em muitos casos nem sequer acontecem, nem sequer chegam a acontecer, porque entretanto temos as malfadadas prescrições,
esta não é seguramente uma boa justiça e faz-nos descrer no sistema. Portanto, é preciso efetivamente olhar para o processo penal, do meu ponto de vista, e é preciso introduzir alterações e discuti-las devidamente. Eu volto a dizer, eu tenho muitas dúvidas, tenho, porventura, fruto da minha formação, particular preocupação com as garantias dos cidadãos e, portanto, tenho muitas dúvidas, mas não podemos deixar de discutir esta matéria seriamente, introduzir as alterações que tenham que ser introduzidas, mas mais do que isso, do meu ponto de vista, dar à Justiça o recurso e os meios de que precisa. Não, deixa eu passar para o Nuno, mas esta questão dos recursos e dos meios é importantíssima, é certo, mas também depois no final, se não houver vontade, nada se consegue. E eu reforço aquilo que o Paulo referiu também, que é os grandes players, os grandes facilitadores, o que é certo é que não saem de lá. E não só não saem de lá, como estão recorrentemente, isto dava para outro programa, a ser chamados para a comunicação social, a comentar, a expor-se, a darem poder a eles próprios, para depois influenciar ainda mais. Isto não é estarmos aqui a fomentar e a reforçar a tal a rede e a correia que é supostamente inquebrável, a meu ver. Eu acho que há aqui dois problemas que estão relacionados, mas que não são exatamente o mesmo. Um é aquilo que é o problema sistémico. O problema sistémico é que todo o sistema é ele. Nós não estamos em 1990, nós estamos em 2020. Nós vamos 30 anos ou 40 anos de determinado sistema. E esse sistema autoalimenta-se nesta altura e, portanto, não me parece já fácil perceber qual é o desenlace deste modelo. Reparem, eu concordo com a Filomena, é preciso dar mais recursos e meios. Portugal não tem mais recursos e meios. Portanto, essa via está fora. Podemos continuar a conversar, não está em cima da mesa. Nós vamos ter um déficit de 8% e vamos ter que estar a diminuir o déficit dos próximos 10 anos, não é? E, portanto, não há mais recursos e meios. Isto é o que há. O número de magistrados é o que há, os recursos da Polícia Judiciária é o que há. Se com estes recursos não se pode fazer nada, então fechamos a loja. Quer dizer, nós não podemos pensar que vamos conseguir libertar-nos daquilo que são as consequências sistémicas. A questão da comunicação social. O problema da comunicação social é que é um setor falido, é uma indústria falida, que está pendurada no Estado. Estando pendurada no Estado, precisa de facilitadores. No dia em que a comunicação social não tiver facilitadores, deixa de haver apoio do Estado. Não estou a falar dos famosos 15 milhões que levou agora de publicidade. Estou a falar dos múltiplos contratos que as empresas de comunicação social têm com o Estado nas suas múltiplas vertências, que há muito tempo que estão a financiar jornais e televisões. Portanto, tudo isso são questões que não é fácil. Agora, onde é que eu acho que está o problema, na minha opinião já? Já não é aqui, é o problema cultural. Porque vamos lá ver, eu subscrevi inteiramente o que disse o Paulo sobre a Assembleia da República. Acontece que essas pessoas são eleitas. E os eleitores elegeram livremente, eleições livres, e foram lá votar neles, outra vez. Neste momento não é possível que haja um eleitor em Portugal que diga eu votei neles e não sabia o que eles eram. Não estamos em 1950, estamos em 2020. As pessoas votam porque é o voto útil, que estão a combater o comunismo, que estão a combater o populismo, que estão a combater o partido do lado, porque o vizinho mandou. Eu não sei qual é o argumento, mas o argumento é que PS, PSD e CDS voltaram a ter 85% dos deputados livres, uma eleição livre e democrática. O facto é que a Filomena há pouco falou da história do Primeiro-Ministro apoiar o Benfica. Nessa história há a questão política, e subscrevo inteiramente o que ela disse. Nessa história, para mim, o grave não é o Primeiro-Ministro apoiar o Benfica. O problema é o candidato vai ser reeleito no clube que é. Ou seja, há centenas de milhares de portugueses que acham que vale a pena eleger para presidente de um clube um senhor que já tem o currículo que tem. É surpresa? Não. São os mesmos que elegem o autarca que fez obra, roubou, mas fez obra. São os mesmos que dizem, pois é, alega tudo, mas é do meu partido. Portanto, enquanto isso continuar assim, ou seja, há 2, 3 milhões de portugueses, que é o que há, também não há muito mais, que acham que assim é que está bem, porque os outros 3 milhões já deixaram de votar e não votam, quer dizer, nós não temos muita saída disto, porque não há forma de alterar os esquemas e os equilíbrios se aquilo que é o juiz final, que é o eleitorado, insiste em votar neles. E, portanto, eu acho que desse ponto de vista não é com prevenção nem repressão, eu acho que nós já temos um problema de reflexão de como é que se vai conseguir romper este cerco. Porque se os próprios prejudicados, que são o país, os contribuintes, os eleitores, votam nestas pessoas, quer dizer, então onde é que está aqui a força social que vai mudar isto? É que não vejo onde é que ela pode vir. É a Troika? Não foi. É a União Europeia? Não vai ser. É uma invasão pelo Trump? Não vai acontecer. Portanto, não sei onde é que está a força que vai conseguir, a força social que vai conseguir alterar isto. O facto é que os partidos neste momento é já
as eleições. O eleitorado, é isto que está a origem do problema, na minha opinião, neste momento. E isto é o discurso mais antipopulista que há. Não estou a dizer que as elites têm a culpa, são os eleitores que têm a culpa. E a responsabilidade. Não. E responsabilidade. Força. Eu queria apenas, eu estou absolutamente de acordo com aquilo que o Nuno acabou de dizer, absolutamente de acordo. E lembrei-me de repente, quando estavas a falar, Nuno, das declarações de Donald Trump quando afirmou eu podia matar um homem na Quinta Avenida que ainda assim era eleito. E, portanto, nós estamos cada vez mais neste caminho, efetivamente, não é? Da impunidade total e da falta de censura social. Portanto, a censura cidadã que estas atitudes e que estas condutas, do meu ponto de vista, absolutamente impróprias deviam ser, não existe. E, portanto, não existindo, na verdade nem podemos alegar uma grande desconformidade com a lei, não é? Porque a lei é um sistema regulatório que deve, no fundo, plasmar estes valores que todos nós praticamos. E, portanto, o grande problema é esse, é muitíssimo difícil de resolver e os partidos políticos, nomeadamente os partidos políticos que de uma forma ou de outra garantem o poder, não estão nada interessados em resolvê-lo. Mas vamos mandar isso para outro programa, porque eu tenho depois uma provocação, porque eu acho que o problema vem antes disso, que é, também não existem alternativas, nem são permitidas alternativas na sociedade para que exista uma solução política para isso. Aliás, como vocês sabem... Eu estou de acordo com isso, mas a verdade é que, por exemplo, está aqui o Paulo Moraes, que já se apresentou 2 vezes as eleições, e a verdade é que o eleitorado foi votar nos outros partidos. Portanto, há aqui um problema de base, que é, na hora de emitir preferências, seja porque era preciso o professor Marcelo ganhar à primeira volta, porque era preciso combater o Sampaio da Nova, que era um comunista que ia para a União Soviética, seja qual for o argumento que se inventa no momento, a verdade é que há uma classe média, há uma classe média ilustrada de doutores, onde pessoas licenciadas, portanto, é uma classe média ilustrada, como se vê no conceito do Eiras, que de facto, seja qual for o argumento que se queira apresentar, na hora do voto, desculpa tudo, não censura nada e vai votar outra vez nos mesmos. Enquanto isso acontecer, eu não sei muito bem que direito rompe este ser. Porque mais educação... Mas eles já são licenciados, mais educação, mas para quê? Ainda assim, deixem-me só lembrar que agora, como em tempo de férias, portanto, muitos de nós não demos a devida nota, passou uma alteração, por exemplo, à lei autárquica, que vem dificultar muito as candidaturas de movimentos independentes. Sim, é verdade. Não é por acaso. Paulo, concordas com o Nuno? Eu também concordo com isso, mas acho que existem mais problemas, que a sociedade tem a principal culpa. Sim, a sociedade tem culpa porque, sendo a crítica anestesiada, naturalmente não consegue resolver o problema. Mas eu pegando até assim no Gapa, eu acho que estamos no beco sem saída. Mas mesmo nos becos sem saída acaba por haver uma saída. O problema é que pode ser uma saída a bem ou a mal. E o que é facto é que nós nos últimos 200 anos, enfim, mais atrás da história de Portugal, o que temos verificado é que corrupção tem vindo a matar todos os regimes. Eu dou só um pequeno exemplo. A monarquia cai, porque houvesse grande fervor republicano, mas cai sobretudo um grande escândalo de corrupção, e na altura o crédito real, que era uma espécie de novo banco, houve da altura, invariavelmente era governador do crédito real. Ora, o Índice Ribeiro ou o Pereira de Melo era um partido narrador, ora o Lucano de Castro que era um partido progressista. E, portanto, a direção do crédito real na altura foi feita de uma gestão tão rigorosa que teve desfalque à ordem que no dia 5 de outubro de 1910 os cartazes da rua aqui em Lisboa eram matem o ladrão do crédito perdido, que era justamente o Lucano de Castro, que era simultaneamente Presidente do Conselho, Presidente do Partido Progressista e Governador do Crédito Perdido. E é a corrupção que deita abaixo esse regime. Aliás, a própria República, a Primeira República, cai às mãos de um grande escândalo de corrupção, que é o Clóvis dos Reis. Ou seja, inevitavelmente, este crescimento de corrupção temos de sentir, este regime, como conhecemos, vai acabar por claudicar. Ora, se melhor resolver isso bem, mas eu não tenho dúvidas que em 3, 4, 5 anos, a continuar por este caminho, isto vai acabar. Paulo, fala-nos então, só para terminar, do livro do qual és autor e que saiu recentemente sobre corrupção. De forma breve, se faz favor. Este livro tem também com tudo que estiver aqui a contar, se chama Pequeno Livro Negro da Corrupção. É evidente que nos mostra a corrupção, enfim, nos últimos anos,
40 anos, aproximadamente, em particular, que entramos na União Europeia, então, a Comunidade Económica Europeia. Este livro escrevi, sobretudo, de alguma forma, visando um regime de memória para que saiba, quer hoje, quer no futuro, quem são os malandros que andam a destruir não só o nosso presente, que andam a roubar-nos os dias, mas sobretudo a comprometer o nosso futuro. Que amanhã não se faça como se fez onde Esperanel, o índice Ribeirão e o Cianaste refapou, grandes avenidas, e os cidadãos pensem que são grandes heróis, quando de facto todos os cavalheiros que contam neste livro são os responsáveis pela pobreza em que tem vindo a cair. Ok, muito obrigado a todos pela vossa participação. Iremos falar certamente mais sobre este tema. Nós voltamos para a semana com mais um pensamento crítico. Obrigado.